Queridos e amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu disse no outro vídeo o seguinte, que Deus ele não condena a riqueza. Por quê? Porque se ele condena a riqueza, ele estaria condenando algo que ele próprio criou. A Bíblia diz assim, ó, o Senhor diz assim, ó, a mim pertence o ouro e a prata. A Bíblia diz que os homens do passado, Abraão, o rei Ezequias, Deus enriqueceu esses homens. Então, primeiro ponto, Deus ele não condena a riqueza, Deus ele condena a avareza, correto? Deus ele condena a avareza. Da mesma forma que muitas pessoas sem entendimento falam assim, é pecado ir na praia. Não, Deus não condena a praia, Deus condena a sensualidade, as coisas erradas que as pessoas fazem lá na praia. Da mesma forma que Deus ele condena aonde qualquer pessoa estiver pecando, ele vai condenar também, não é somente na praia, em qualquer local. Então, a riqueza mal adquirida, a riqueza mal empregada, a pessoa quando ela é avarenta, Deus ele condena, isso ele condena. Eu esqueci de falar isso no outro vídeo, eu falei, Deus não condena a riqueza, aí ficou vago, né, irmão? Então a gente tem que explicar. Deus ele não condena a riqueza em si, porque senão ele estaria condenando algo que o próprio criou, né? Ele enriqueceu Abraão no passado, o rei Ezequias, né? Porque o foco antigamente eram as coisas terrenas, então agora não, agora é espiritual. As coisas do passado eram sombras das coisas do futuro. Hoje nós não temos, o nosso foco não tem que estar na terra, né? Agora vai ficar um vídeo bem explicado. O nosso foco não tem que estar na terra. O nosso foco tem que estar na nossa pátria celestial, correto? Né? Mas Deus, mesmo assim, ele não condena a riqueza. Ele condena aquela riqueza que é mal adquirida, né? Por meios ilícitos e mal empregada. Quando você não usa aquele dinheiro, né, para fazer aquilo que agrada a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Tiago que a riqueza, a ferrugem das riquezas vão dar testemunho contra os ricos no dia do juízo final. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eles tinham tanto, muito, mas que não ajudavam ninguém, porque o dinheiro bem empregado, ele é bênção. A Bíblia diz que Jesus, as duas mulheres as mulheres, aliás, não eram duas, não eram mais. As mulheres que andavam com Jesus, elas tinham riquezas, eram mulheres de posses, mas elas faziam o que? Elas empregavam seus recursos para ajudar na obra do Senhor, né? A obra legitimamente feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Então eu queria compartilhar uma palavra aqui, Provérbios 30, verso do 7 até o 9. O modelo certo de oração, quando nós vamos orar, nós deveríamos fazer esse tipo de oração, né? Que a Agura ele faz aqui, ó, Provérbios 30, verso do 7 ao 9, que diz assim, ó, ele diz assim para o Senhor, ó, duas coisas te peço, não me negue antes que eu morra. Quais são essas duas coisas? Ele diz assim, ó, afasta de mim a falsidade e a mentira. Primeira coisa, afasta de mim a falsidade e a mentira. Pra você ver, né? Deus, esse homem aqui sábio, ele está pedindo duas coisas, né? Sabedoria na oração, pedindo para Deus afastar em primeiro lugar dele a falsidade e a mentira, porque Deus detesta essas coisas, né? E ele diz em segundo lugar, olha que sabedoria, ó, deveria ser um modelo de oração para as nossas vidas, ó. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E ele diz assim, ó, não me des nem a pobreza e nem a riqueza, ou seja, nem um extremo e nem o outro. Os dois extremos são extremamente perigosos, como eu costumo dizer. A pessoa fala assim, a libertinagem é pecado. Mas se por um lado a libertinagem, que é um extremo, é pecado, a religiosidade também, que é outro extremo, é pecado também, meu irmão. Então a pessoa fala, é pecado ir na praia. Não, o pecado não é ir na praia, o pecado é as coisas ilícitas que tem ali. É a sensualidade, é muitas das vezes a bebedeira, as farras, fumando droga, usando droga. Mas aí você é inteligente, você é sábio, você procura um lugar mais afastado. Por outro lado também a religiosidade, a pessoa usa uma saia lá no pé, a pessoa deixa o cabelo do sovaco crescer, não tem higiene com seu próprio corpo, né? A pessoa ela é casada, ela vai fazer amor com o marido ou com a esposa ali, não tira nem a roupa. Isso também, irmão, isso é um absurdo. Isso profana o nome de Deus, porque Deus ele criou o casamento para ser ali desfrutado entre o casal, não é verdade? Então não é pecado nenhum. Jesus não vai voltar e você não vai ficar por causa disso. A Bíblia, quando fala de nudez, ela está falando de pecado, ela não está falando de corpo físico, entendeu? Então se Jesus ele vir nos pegar nus, está falando de pecado, a prática do pecado. Então esse homem ele não pede nem um extremo e nem o outro. Eu não quero nem a pobreza e nem a riqueza. Por quê? Vamos ver? Olha o que ele diz, ó.
Dai-me o pão que me for necessário. Ou seja, nós temos que pedir para Deus aquilo que for necessário para a nossa vida. A riqueza, ela é mal aos olhos de Deus quando nós adquirimos, como eu falei, e empregamos ela de forma errada. Mas também a pobreza extrema, a miséria, ela é má diante dos olhos de Deus, porque aí você vai começar a blasfemar contra o nome de Deus, você vai começar a murmurar, e Deus também não se agrada disso. Ele diz assim, ó: dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Então, muitas das vezes, quando nós temos em demasia, né? Quando nós temos demais, nós costumamos fazer o quê? Esquecer de Deus, e até mesmo negar a Deus. Então, por que Deus não enriquece muitas pessoas que estão na presença dele? Justamente por causa disso. Porque se ele dá o que aquela pessoa quer, a primeira coisa que vai fazer é negar ele, é esquecer do Senhor, vai passar a confiar no dinheiro, como Jesus ele diz lá em Mateus, vai se tornar um senhor na vida daquela pessoa, vai comandar essa pessoa, vai se tornar uma serva agora não de Deus, mas sim do dinheiro. Então é mal diante dos olhos de Deus. Aí ele diz assim, ó: ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então, se um extremo é perigoso, o outro também é. Na pobreza, a pessoa ela é perigosa, ela ir lá e roubar, né? Não tem nada dentro de casa, e a fome é terrível, irmão. Ela vai lá e rouba, o que vai acontecer? Vai profanar o nome de Deus. Muitas das vezes ela vai estar passando fome, vai estar blasfemando o nome de Deus, vai estar murmurando o nome de Deus. Então, se ter riqueza em demasia, né? O ter em demasia é pecado, você pode negar a Deus, né? Como está dizendo aqui, ó: te negue e diga quem é o Senhor, né? Não se lembrar mais de Deus, porque agora o dinheiro se tornou um Senhor na sua vida. E se o outro extremo é blasfemar, é profanar o nome do Senhor, então os dois extremos são perigosos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar no conselho desse homem aqui, fazer oração a Deus, pedir a Deus, falar para Deus o seguinte: Senhor, eu não quero ter nem um extremo e nem no outro extremo. Eu quero ter o necessário para eu viver. Não me deixa faltar nada, Senhor. Eu quero ter o necessário para mim viver, para mim não ter que profanar o nome do Senhor e nem ter que negar o nome do Senhor, nem ter demais para negar o nome do Senhor, esquecer do Senhor, e nem ter de menos para ficar profanando, para ficar blasfemando contra o nome do Senhor. Então esse é um ensinamento rico e poderoso da palavra de Deus para as nossas vidas. Espero que você tenha entendido, que essa palavra te alcance aonde quer que você esteja, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, graças a Deus.